Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos fazer esse vídeo aqui diferente, tá? Eu tô com um probleminha técnico aqui na minha câmera, mas o conteúdo é valioso de qualquer forma. O que vale não é a minha imagem, o que vale é a mensagem que eu estou passando para vocês. Principalmente essa mensagem que eu vou falar aqui com relação à perícia, tá? Nós vamos falar aqui assuntos, motivos para que você tenha aí aprovação na perícia, para que você possa passar pela perícia de uma forma tranquila, tá? Como você se precaver, o que é necessário, o que você deve fazer. Parece que não, tá, pessoal? Mas existem sim coisas que você segurado, que está passando pela perícia, atitudes que você pode ter que vão facilitar sim a concessão para o seu benefício. Então é muito importante você saber de tudo isso que nós vamos passar aqui. Então tenha muita atenção. Agora, existem mesmo alguns requisitos que podem ajudar ou mesmo depende para você conseguir ser aprovado na perícia. Algumas coisas são muito importantes e são atitudes simples que você pode tomar que podem te ajudar sim, para que o perito lhe dê atenção, para que o perito não lhe ignore na hora da perícia. São algumas atitudes que você tem, simples, que nós vamos falar aqui nesse vídeo, que podem sim fazer com que o seu benefício seja concedido ou ele seja negado. Como você vai ser aprovado numa perícia? Veja bem, o que nós vamos falar aqui são dicas que você deve ter consciência, fazer, mas não quer dizer que o perito vai lhe aprovar, que vai lhe conceder o benefício. Por exemplo, você ter atenção nos documentos. O que é essa atenção? Você ter os documentos apresentados de uma forma com qualidade. Por exemplo, sem amassar, sem rasura, sem estarem manchados. Por exemplo, muitas vezes você dobra um documento, deixa ele por poucos dias dobrado. O que acontece? Você pode ter feito essa dobradura em cima de uma data, ou em cima de um nome, ou em cima de um dado ali essencial que está nesse documento. E o que acontece? Ele pode ficar inelegível, ele fica com dificuldade de ler. O perito, ele não quer saber, ele não tem a paciência, por exemplo, de falar, vai buscar outro documento e eu aguardo para te aprovar. Não, ele olha aquilo, qualquer motivo que ele tiver, ele vai negar o seu benefício. Ele vai colocar na perícia, lá no caso, informando que os documentos não têm condições, são desatualizados, estão rasurados. Atenção na data e no horário. Tem muita gente que nós sabemos, né? Gosta de chegar atrasado. Pessoal, você não está indo para uma festa de aniversário, para um casamento, que você possa escolher o horário que você vai chegar, sem preocupação. Esta é uma das situações que você deve estar atento. Você tem dúvidas, por exemplo, será que vai estar trânsito ou não? Demora meia hora para chegar até o posto do INSS, saia da sua casa uma hora e meia de antecedência. Porque pode acontecer, se você está com seu carro, pode acontecer, por exemplo, do carro quebrar, pode acontecer diversas coisas e você acabar se atrasando para a perícia. E o INSS não quer saber dos seus problemas. O INSS não está interessado em saber, em te ajudar. Ele está ali para te avaliar. Muito menos o perito, como nós já falamos. Ele não é seu amigo. Você chegar lá, eu tive um problema com o carro, eu tive um problema... Ele não quer saber de nada disso. Ele pode negar o seu benefício simplesmente por causa de alguns minutos que você se atrasou. Por exemplo, você se vestir adequadamente, né? Parece piada, mas acontece. Você, por exemplo, você tem uma lesão na perna, você passou uma cirurgia, né, na perna. Você tem uma lesão, por exemplo, uma cirurgia que você fez num lugar específico do corpo. Utilize-se de uma vestimenta que fica fácil para apresentar para o perito. Você já pensou você aparecer de paletó e gravata lá na frente do perito e de repente ele quer olhar a lesão, você tem que se despir? Tudo isso, parece que não, mas vai irritando, vai criando uma situação constrangedora. E com essas situações, o perito é um ser humano. E muitas vezes ele se acha acima daquilo que ele é, né? Se acha um semideus. E qualquer coisa é motivo para ele ficar irritado, para ele pegar assim, por sua ignorância, ele ficar nervoso com esse segurado. Ele não consegue entender que essa pessoa que está ali está passando por dificuldades, muitas vezes está abalado emocionalmente. Ele não quer saber de nada disso, parece que é uma pedra de gelo que está ali para fazer um serviço robótico. Ele olha o documento, ele olha na tela do computador e aí, devido aí à situação, se ele foi com a cara ou não do segurado, ele vai dar ali a conclusão final. Isso acontece demais, tá? Como nós já falamos, não adianta você, por exemplo, aumentar, por exemplo, a consequência dessa lesão. Ela dá uma dor e aí você chega se arrastando. Você chega, o perito ele é médico, ele vai olhar e ele vai saber analisar. Ele sabe quais são as consequências, por exemplo, que uma cirurgia tem,
quais são mais ou menos as dificuldades, porque ele lida com isso, é o trabalho dele. Nós estamos falando que vai fraudar, mas nunca aumente a situação, seja honesto e verdadeiro. E outra coisa, como nós falamos, o perito não é seu amigo, não adianta ficar contando a sua vida e os seus problemas. Por exemplo, se ele perguntar para você, aonde dói? Você está focando, por exemplo, na sua principal incapacidade. Aonde dói? Ah, dói aqui, mas doutor, lá na empresa também aconteceu isso comigo, aquilo. Quer dizer, tem pessoas que na inocência, às vezes, desvirtuam das perguntas e isso acaba fazendo com que o perito se confunda, acaba causando uma irritação, porque toda perícia parece que não, mas ela tem uma estratégia, ela tem que seguir um caminho. Começa com a apresentação dos documentos, começa com a análise superficial do perito, depois vem a análise, no caso, né, que é fazer os exames nesse segurado. Tudo isso, nós sabemos que muitas vezes não acontece assim, mas existe uma forma legal de se fazer a perícia. Então, quando você desvirtua, ele faz uma pergunta e você não responde, ou você começa a ir por um outro caminho, isso também pode lhe prejudicar. O perito do INSS, ele avalia para a concessão do afastamento desse segurado a incapacidade, ele não avalia a doença. Você, por exemplo, pode ter câncer, mas um câncer inicial que não está atrapalhando, por exemplo, você desempenhar as suas funções. Então isso quer dizer, eu tenho câncer. Tudo bem, é uma doença terrível, nós sabemos, mas o câncer não afetou a sua capacidade laboral. Você consegue trabalhar, você consegue pegar a condução, se deslocar ao seu trabalho, voltar para a sua casa normalmente. Então fique bem claro que nunca é a doença que lhe dá o benefício, e sim a incapacidade que lhe causa. Por exemplo, uma gripe forte, uma gripe daquelas que você sente dor no corpo e não consegue levantar da cama. Pô, mas é uma gripe. Mas a gripe pode te dar, sim, por exemplo, um afastamento temporário. E um câncer, não. Ele não te dá esse afastamento porque ele não causa a sua incapacidade. Vocês estão entendendo? Alguma coisa com relação à perícia, muitas vezes a gente fica revoltado. Eu não estou tirando a razão de nenhum segurado, mas esses fatos, essas informações, elas são importantes para você. Não é a doença que lhe dá o benefício. Aqui no canal eu sempre recebo perguntas. Eu tenho problema de... Às vezes a doença tem até um nome assim assustador, mas a doença não está causando a incapacidade. Eu tenho direito a receber? E eu sempre respondo, depende o quanto essa doença está lhe incapacitando. Não sou eu que faço as regras no INSS. E outra, eu sou sempre favorável ao segurado. A gente sabe que existem alguns casos que o INSS tem razão, mas a maioria são casos injustos, porque chega pessoas às vezes lá que não estão conseguindo andar, que estão realmente abaladas em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, e é dado alta, não é respeitado esses direitos desses segurados. Então fique bem claro isso, tá? Existem CIDs que realmente eles facilitam para que a concessão do benefício seja feita, tá? São CIDs, por exemplo, da tuberculose ativa, da hanseníase, da alienação mental, da neoplasia maligna, da cegueira, né, ou da visão monocular, a paralisia irreversível e incapacitante, uma cardiopatia grave, o mal de Parkinson. Esses CIDs, eles já são bem conhecidos dentro do INSS. Existe uma lista muito grande. Todo CID, ele é um identificador de uma doença. Existe uma lista grande, mas os que mais concedem benefícios são esses que eu acabei de citar. E quando você, por exemplo, fez a perícia e você foi aprovado, e aí, o que acontece? Bem, o INSS ele não vai te liberar o resultado na hora, tá? O perito não vai falar para você, você está aprovado ou não, vou lhe conceder o benefício ou não. Mas a partir das 21 horas do mesmo dia, você pode consultar através do portal Meu INSS ou o telefone 135. Muito mais fácil pelo portal. Se você ainda não tem o cadastro, como nós sempre falamos, é muito importante que você faça o cadastro, porque essa ferramenta, ela ajuda demais você a fazer as coisas de dentro da sua casa, coisas que você perderia dias, por exemplo, para conquistar. Em 2, 3, 5 minutos você consegue fazer da sala da sua casa através do seu smartphone. Caso seja negado esse resultado, você tem 30 dias, por exemplo, para recorrer da decisão. Não precisa aguardar um período. A partir das 21 horas, o resultado foi negativo, você já pode entrar com recurso diretamente pelo portal Meu INSS. Olha como facilita. Antigamente você tinha que marcar um agendamento numa agência do INSS, se deslocar até lá. Se tivesse muita gente, você acabava perdendo o dia inteiro para resolver um problema que hoje em 5 minutos você resolve através do seu smartphone, notebook ou pelo seu PC.
Benefício aprovado, o INSS tem até 45 dias para fazer a implantação e o primeiro pagamento. 30 dias no caso da implantação, mais 15 dias para fazer esse primeiro pagamento. Dependendo da data, pode sair até antes. Por quê? A folha no INSS fecha no dia 20, a data prévia. Então, benefícios que foram concedidos alguns dias antes do fechamento da folha, ele pode ser pagos até no próximo mês. Caso ultrapasse essa data, aí tem que guardar o mês e o outro mês. Por isso que às vezes demora mais. Com relação a atrasados, você, por exemplo, foi aprovado, ficou aguardando a perícia, por exemplo, 2 meses. Você tem direito a receber, no caso da concessão do seu benefício, desde a primeira entrada lá do primeiro benefício. O INSS sabe disso. E geralmente ele já paga essa diferença de atrasados logo no primeiro pagamento. Então você pode ficar tranquilo que você vai receber esses atrasados. Com relação à documentação, pessoal, nós sempre falamos, o laudo ele tem que ter seu nome, ele tem que ter o nome do médico, o CRM, o carimbo e a assinatura, tá? Isso é muito importante. O CID da doença, como nós acabamos de falar aí há um tempo atrás aqui no vídeo. E outra coisa muito importante, uma previsão do tempo que você vai precisar ficar afastado para ter a sua total recuperação. Caso ele te dê um período e você não recupere, você tem direito a pedir prorrogações. Nós temos vídeos que nós colocamos aqui no canal há 2, 3 dias atrás. Então você pode retornar, procure pelos títulos dos vídeos e você vai achar e você vai saber como você pode pedir uma prorrogação, quantas vezes, como fazer para pedir essa prorrogação. Eu vou te dar todas as informações necessárias dos seus direitos e como você deve agir para fazer com que o INSS cumpra esses direitos que você tem. Então, não custa nada. Olhe os títulos dos vídeos que você vai achar para tirar a sua dúvida. E naqueles casos, né, que você tentou de tudo, fez a perícia, marcou outra perícia, entrou com recurso e não conseguiu os seus direitos dentro do INSS, só lhe sobra um caminho, que é entrar com uma ação judicial dentro da Justiça Federal contra o INSS. Essa ação, a gente fala que é o último recurso, porque seria melhor você já resolver tudo no INSS, que você não perderia tanto tempo. Porque um processo judicial, ele demora de 18 a 24 meses. É um período longo. Você não vai poder trabalhar, no caso, você que está pedindo um benefício de incapacidade, porque não teria coerência. Você se diz incapaz, pedindo na justiça um benefício do INSS e continua trabalhando. Então você não é incapaz. Muitas vezes, por causa dessa demora, esses segurados que ingressaram na justiça, eles têm que ficar dependendo de família, de amigos, e as pessoas se sentem mal com relação a isso. É muito bacana a gente poder contar com as pessoas que nos amam, que nos querem bem, mas isso também é uma coisa que deixa, né, quem tem independência, quem sempre se virou na vida, fica constrangido no caso de ficar dependendo dos outros. Então seria muito melhor se conseguisse resolver tudo isso dentro do INSS, mas é uma situação muito difícil. Muitas vezes é a única forma que esse segurado tem de conseguir os seus direitos. É isso aí, meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez. É assim que nós trazemos aqui informações, dicas e conhecimento. Eu espero que tenha ajudado, que essas informações tenham trazido um conhecimento que futuramente, ou mesmo agora, vai ajudar você a resolver qualquer dúvida no INSS. Lembrando, todos os vídeos nossos são com títulos atualizados e de situações corriqueiras do dia a dia que todos os segurados passam no INSS. Além do conhecimento, nós também damos a dica e mostramos quais os caminhos que você deve tomar para solucionar o mais rápido possível esse problema que você está. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que sempre me acompanha, estão sempre aqui comigo. Que Deus nos abençoe e nos traga paz, saúde para toda a nossa família. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.